tudo bem com vocês? Hoje a gente volta, dando início às nossas aulas remotas no capítulo 3 do livro de arte, certo? Que fala sobre os elementos do teatro. E nesse capítulo, nessa primeira imagem que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês observem as roupas usadas pelos atores, as expressões faciais e os gestos e o cenário em si. Então, quero que vocês observem as roupas, o cenário, os gestos que eles estão fazendo, tá bom? Então, o que é que a gente consegue observar nesse cenário, né? A gente consegue observar que é uma narrativa que se passa em uma mata à beira-mar. E os personagens são pessoas e animais. Portanto, trata-se provavelmente de uma peça destinada ao público infantil, não é isso? E além dos personagens, existem outros elementos e profissionais envolvidos na produção da apresentação teatrais, como os elementos de um teatro, que é a iluminação, a sonoplastia, o figurino, a maquiagem e o cenário. E também existem os profissionais envolvidos nesse processo, como os maquiadores, os costureiros, os estilistas, eletricistas, técnicos de som, atores e dramaturgos, certo? Então aqui a gente consegue perceber a importância de cada um desses elementos e desses profissionais para a composição dessas cenas, certo? Agora aí no livro de vocês, na página 68, certo? Vocês vão acompanhar com a tia a leitura. A arte de representar, de imitar, de interpretar um personagem existe há muito tempo. Os primeiros seres humanos provavelmente faziam rituais de caça por meio da personificação do caçador ou do animal abatido, para os quais usavam adornos como folhas e peles de animais e realizavam danças e outros movimentos dramáticos. Em países como a Índia, China e Japão, o teatro existia há milhares de anos. No Ocidente, ele surgiu por volta de 550 a.C. Na Grécia Antiga, tratava-se de encenações como canto e dança em homenagem a Dionísio, deus da fertilidade e da agricultura. Teatro é a arte da representação. Leia o texto. O teatro é uma arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividade com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos que têm como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. No teatro, uma história e seu contexto se fazem real e verídicos pela montagem de um cenário e pela representação de atores em um palco para o público de espectadores. Engloba todas as outras artes, podendo utilizar a música como trilha sonora, a dança como expressão corporal e artes plásticas como cenário e etc. O teatro só pode acontecer quando há uma união de três elementos indispensáveis: o ator, personagem e espectador. Se um deles não estiver presente, não há teatro. Além do ator, fazem parte de um espetáculo teatral o personagem, o espectador, uma variedade de pessoas e os elementos cênicos, como a gente já havia falado. Aqui a gente vai conhecer alguns deles, certo? Construções destinadas a apresentações teatrais também são chamadas de teatro. O palco pode estar tanto ao livre quanto em salas cobertas, sendo a área em que os atores apresentam. Na imagem acima, o palco de teatro ao ar livre é em Tonglin, China, 2017. Na Europa, o teatro coberto mais antigo é o Teatro Olímpico, na Itália, construído em 1585. Projetado pelo arquiteto Andrea Palladio, possui lugar para 400 espectadores. Na fotografia acima, interior do Teatro Olímpico, onde é possível ver o palco, o cenário e parte dos assentos na plateia, 2016. O modo como se organiza a ação de um espetáculo é chamado de dramaturgia. Muitas vezes ela é escrita por um dramaturgo e depois colocada em cena pelos diretores e atores. O diretor é quem garante que o elemento do teatro, como a interpretação, a iluminação e o espaço cênico, contribuam para a ideia central do espetáculo. Na imagem acima, o diretor do teatro conversando com a atriz durante um ensaio, em Barcelona, Espanha, em 2013. O cenário é o conjunto de elementos, entre eles objetos imóveis, que compõem o espaço cênico. Eles têm a finalidade de representar o local das ações dramáticas. Um cenário pode ser simples ou elaborado, de acordo com a idealização da parte cenográfica da peça, Profissionais que criam, acompanham e orientam sua montagem. Assim, atores em um cenário montado para a apresentação de teatro em Ucrânia, 2017. A ação e a sonoplastia são também importantes durante um espetáculo teatral.
o iluminador e o profissional que cria os efeitos de luz, enquanto o sonoplasta cria os efeitos de som, como ruídos, falas e música. Acima, o palco de teatro com efeito de luzes. O figurino é o conjunto de roupas e acessórios criados para personagens de apresentações artísticas, como peça teatral, espetáculos de dança, entre outros. É um elemento importante na representação de um personagem, pois transmite, respectivamente, personalidade, classe social, profissão, entre outros aspectos. O profissional responsável por isso é o figurinista. Na fotografia acima, peça de figurino de teatro medieval. As maquiagens é outro elemento importante usado pelos atores do teatro, pois assim como o figurino, ela demonstra as características do personagem. Embora haja profissionais específicos para isso, o maquiador, em alguns casos, os próprios atores podem se maquiar. Assim, a maquiadora pintando o rosto de um ator. Pessoal, essa aqui é a nossa agenda da página 89 à página 90. Na atividade 1, vocês deverão ilustrar o figurino de um dos personagens descrito na página, como a rainha, o rei, a assistente da rainha, o bobo da corte e o cavaleiro. Nessa atividade, não é preciso retratar o cenário. Vocês têm que desenhar o personagem de frente e de costa e lembrar que o foco da atividade é retratar seu figurino. Já na atividade 2, vocês vão criar um roteiro e o figurino de uma peça teatral. Se necessário, escolha. Na atividade 2, certo? Vocês vão criar um roteiro e o figurino de uma peça teatral. Então, vocês vão escolher um figurino e uma peça e vão criar esse roteiro e o figurino da peça, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!